Como é que se prepara alguém para uma função que é sagrada, de uma responsabilidade, assim, imensa, É a grande questão, né? que mexe com o divino, com o humano? Como é que se estabelece a autoridade e principalmente a santidade de um líder espiritual? Pois é, não é só dar um título. É preciso um processo, uma transformação mesmo. Uma separação, sabe? Do que é comum para o que é extraordinário. E, nossa, culturas antigas levavam isso a um nível de detalhe impressionante. Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa das cerimônias mais elaboradas sobre esse tema, lá no capítulo 8 de Levítico, a consagração de Arão e seus filhos como os primeiros sacerdotes de Israel. E a nossa missão aqui, olhando vários comentários e estudos sobre o texto, é quase desmontar esse ritual, peça por peça. Uma engenharia reversa. A ideia não é só ver o que eles fizeram, mas investigar o porquê de cada gesto, cada objeto, cada sacrifício. Perfeito. Então vamos lá. O que me chama a atenção de cara é que isso não é um ritual secreto feito numa salinha escura. Longe disso. Muito pelo contrário. O texto diz que Moisés, seguindo uma ordem divina, reúne toda a congregação na porta da tenda. É um evento público com plateia e tudo. E esse é um ponto fundamental. A publicidade do ato era, sim, crucial. Pensa bem, eles estavam inaugurando uma instituição central para a nação, O sacerdócio. o sacerdócio. Para que o povo aceitasse a legitimidade de Arão, da família dele, eles precisavam ver, testemunhar a consagração. Era um ato de transparência, sabe? Entendo o ponto da legitimação pública, mas isso não cria uma pressão para que a cerimônia vire mais um espetáculo do que um ato espiritual genuíno? Não corre o risco de virar teatro? É uma ótima pergunta. E o risco sempre existe, claro. Mas aqui, segundo as fontes, o objetivo era duplo. Pro povo, era a prova de que a autoridade de Arão não vinha dele mesmo, mas de cima. Certo. E pro próprio Arão, ser consagrado ali na frente de todo mundo, era um lembrete constante de que a função dele era servir aquela comunidade. As fontes até destacam que a cerimônia servia para assegurar a humildade do sacerdote. Humildade através do espetáculo? Que contraintuitivo. Pois é. Ao ser o centro das atenções, ele se tornava paradoxalmente um servo público. Gostei disso. Bom, depois dessa reunião geral, o foco vai todo para Arão. E o processo de vestir é de uma complexidade absurda. Sim, é um momento central. As vestes não são só decoração, entende? Elas são a ferramenta da transformação. Elas constroem a nova identidade dele. É um processo de vestir quase como uma coroação, com várias camadas. Túnica, cinto, manto. Em vez de listar tudo, o que essa parafernália toda comunicava? Por que não só uma roupa especial e pronto? Porque cada camada adicionava um nível de significado, de separação. As roupas de dentro, tipo a túnica, representavam uma pureza pessoal. As de fora, como o éfode, que era uma peça super trabalhada, e o peitoral, representavam as funções públicas dele. Era como se a santidade fosse construída sobre ele, camada por camada. Ele deixava de ser Arão, o irmão de Moisés, e se tornava o sumo sacerdote. E nesse peitoral tinha o famoso Urim e o Tumim. Eu sempre ouvi falar disso, mas, para ser sincero, nunca entendi direito o que eram. Ninguém sabe exatamente como funcionavam, mas a função era clara. Pensa neles como uma espécie de linha direta com o divino para as grandes decisões. Uma ferramenta de consulta? Exato, uma ferramenta para buscar orientação. O ponto principal era tirar a opinião pessoal de Arão da equação. A mensagem era: este homem não decide por si, ele busca uma resposta de uma fonte maior. Isso reforçava a ideia de que o poder dele era delegado. Certo. Então Arão está vestido para a função, com roupas que são basicamente um outdoor ambulante, dizendo: este homem é santo e fala com Deus. Mas a aparência não é tudo, né? O que vem depois, para selar essa transformação por dentro. Exatamente. A aparência prepara o palco, mas a consagração de verdade acontece com óleo e sangue. Primeiro Moisés unge o espaço físico. Ele pega o azeite da unção
e santifica o tabernáculo e tudo que tem dentro. A sequência parece importante. Primeiro o lugar, depois a pessoa. Precisamente, cria-se um ambiente de santidade para depois inserir a pessoa nele. O óleo é um símbolo universal, né? De capacitação, de separação para um propósito divino. Mas é com os sacrifícios que o ritual atinge o seu ápice. São 3 ofertas de animais, uma atrás da outra. E cada uma com um propósito bem específico. Exatamente. A primeira é um novilho, a oferta pelo pecado. Isso. Antes de poder lidar com os pecados do povo, os próprios sacerdotes precisavam de purificação. O gesto de Arão e dos filhos colocando as mãos na cabeça do animal simbolizava uma transferência. Nossas falhas vão para este substituto. Perfeito. É um ato de reconhecimento da própria condição humana, de que eles não são perfeitos. Depois do novilho da purificação, vem um carneiro, o holocausto. Esse é o que é queimado por inteiro, certo? Sim. O holocausto, onde nada é aproveitado, simboliza a entrega total, a dedicação completa. É como se o sacerdote dissesse, através do ritual, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, está agora a serviço desta função. Não reservo nada para mim. A renúncia do eu. A renúncia ao eu em favor do ofício. Ok. Então temos purificação, dedicação total, e aí chegamos no terceiro sacrifício, o carneiro da consagração. É aqui que acontece a parte mais, digamos, gráfica. Sem dúvida. É o clímax simbólico da cerimônia. Moisés pega o sangue desse segundo carneiro e o aplica diretamente no corpo de Arão e dos seus filhos. Espera aí. Sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Pra gente, hoje, isso soa um pouco visceral. Talvez até bizarro. Por que uma manifestação tão física, tão crua, numa cerimônia sagrada? A sua reação é exatamente o que nos leva ao ponto central. A força do ritual está na sua fisicalidade. No corpo. Sim. Em vez de um conceito abstrato de dedicação, o ritual marca o corpo, as ferramentas de trabalho do sacerdote. A ideia aqui é que a santidade não é só um estado mental, é uma prática corporal. Uma prática corporal. Explica melhor isso. Pensa assim, o sangue, que é o símbolo da vida e da expiação, está consagrando as 3 partes do corpo essenciais para o ministério dele. A orelha, para ouvir, para que ele aprenda a ouvir atentamente as instruções divinas e não a voz do povo ou a sua própria. A mão, para que execute os rituais com precisão e retidão. E o pé, para andar nos caminhos certos, para que ande nos caminhos designados por Deus, para que a vida dele seja um exemplo. O sacerdote é literalmente reconfigurado da cabeça aos pés para ouvir, agir e se mover de uma maneira diferente. Isso muda tudo. Eu sempre imaginei o sacerdote como alguém que falava para Deus em nome do povo. Mas a ênfase na orelha sugere que a primeira tarefa dele era ouvir. Exatamente. A autoridade dele vinha da sua capacidade de ouvir primeiro. É a consagração da percepção, do trabalho e do caminho. A pessoa inteira é remodelada para a função. A cerimônia está quase no fim, mas ainda tem mais um passo. Moisés mistura um pouco daquele azeite da unção com o sangue do altar e asperge sobre Arão, seus filhos e as roupas deles. Parece uma camada extra de tudo. É o selo final. As fontes que a gente analisou veem isso como uma segunda unção, ainda mais poderosa. Se a primeira só com azeite era sobre ser separado, capacitado. Certo. Essa segunda, com azeite e sangue, une os 2 grandes temas da cerimônia. A consagração para o serviço, que é o azeite, e a purificação pela expiação, que é o sangue. É a fusão dos símbolos. E quando a gente acha que acabou, vem a instrução final que me pareceu a mais exigente de todas. Arão e os filhos não podem sair da entrada da tenda por 7 dias e 7 noites. Eles têm que ficar lá, confinados. Por quê? A consagração já não estava feita? A cerimônia estava feita, mas a transformação precisava ser internalizada. Pensa nisso como um período de incubação. Incubação? Isso. O número 7 nas escrituras quase sempre simboliza perfeição, um ciclo completo.
Sabe, a ordenação não era um evento de uma tarde só, era um processo. Então era uma espécie de retiro espiritual forçado. Exato. Eles estavam num estado liminar entre a vida antiga e a nova função. Durante esses 7 dias, eles não tinham outra opção a não ser meditar sobre o que aconteceu, sobre o peso das vestes, sobre o significado do óleo e do sangue. Eles tinham que viver e respirar essa nova identidade antes de poderem exercê-la. Entendi. Solidificava a mudança. Solidificava a mudança de homem comum para mediador sagrado. Era a transição da cerimônia para a realidade vivida. Recapitulando tudo então, o que fica claro é que esse processo de criar um sacerdote era incrivelmente profundo. Começou como um ato público, para garantir legitimidade e ensinar humildade, passou por uma transformação visual com as vestes e culminou numa consagração corporal, visceral, dedicando cada parte da pessoa, ouvir, o agir, o caminhar, ao serviço divino. E tudo selado por um período de isolamento e reflexão. Perfeitamente resumido. Não era só sobre aprender regras, mas sobre se tornar uma pessoa diferente, reorientada para o sagrado. Isso nos leva a uma reflexão final, imagino. Sim, os comentários que a gente usou frequentemente apontam que este sacerdócio, com toda a sua seriedade, era visto dentro da própria tradição como uma espécie de ensaio, uma figura de algo ainda mais perfeito. E isso levanta uma questão que transcende a religião específica. E qual seria? Se tanto cuidado, tanto simbolismo, tanta seriedade foram investidos na preparação de um mediador humano, que é por natureza falho, o que isso nos diz sobre a natureza daquilo que consideramos sagrado? E, talvez mais importante, o que isso revela sobre a necessidade humana quase universal de criar rituais, de ter mediadores, de construir pontes que tornem o transcendente um pouco mais tangível e compreensível em nossas vidas. É algo para se pensar, independentemente da tradição de fé de cada um.